culto esta manhã. Vamos tirar um período de oração, um momento de oração agora, irmãos. Convido a fechar seus olhos e falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos essa manhã, Pai. Nós te damos bom dia e bendizemos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Te louvamos e te bendizemos por mais uma manhã, Pai, onde as tuas misericórdias se renovaram, Pai, e nos deram a oportunidade de viver mais um dia na tua presença, Pai, mais um novo com o Senhor, Pai. Eu quero te pedir, como essa chuva que está caindo nesta manhã, Pai, que a tua presença inunde esse nosso coração, Pai, que a tua presença inunde esse lugar, Pai, e que nos lave com teu sangue poderoso, Pai. Nesta manhã nós fazemos, Pai, aquilo que o Senhor nos ensina a fazer em memória de Ti, Pai. Nós tomaremos do Teu sangue e do Teu corpo nesta manhã, Pai, como uma aliança dessa promessa que o Senhor, Pai, nos deixou, Pai, até a Sua volta, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, nesse nome bendito, nesse nome santo, nesse nome poderoso, nós rendemos graças a Ti, nós rendemos honra a Ti, nós rendemos louvores e adoração, Pai. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Que nós venhamos diminuir para exaltar o Teu nome, Pai. Para declarar o Teu nome, Pai. Pois só Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de poder, de força, de majestade, Pai. Tu és o único Deus, Pai. Um Deus que jamais falhou, Pai. Um Deus que cumpre as Suas promessas, Pai. Um Deus que nos guarda, um Deus que nos sustenta, Pai. Um Deus que nos faz forte, Senhor Jesus. Um Deus, Pai, que protege o Senhor, Pai. Que abre o caminho no meio do mar, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã, nós rendemos a Ti, Pai, toda a nossa adoração, Pai. Nós damos a Ti todo o nosso melhor louvor, Pai. E eu te peço que em nome de Jesus, Pai, possa subir a Ti como um bom perfume, como um perfume suave, Pai, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, te buscando e te adorando, Pai querido. Que o Senhor venha reinar neste lugar, reina nessa manhã, Pai querido. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações venham estar rendidos ao que o Senhor tem para fazer, ó Pai. O Senhor trouxe cada vida aqui com um propósito especial. Então toca no coração de cada um que está aqui. E venhamos sair daqui diferente de como entramos. Possamos te render honra, glória e exaltar o Teu nome que é poderoso, o Teu nome que é fiel, o Teu nome que faz maravilhas. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus glorioso e exaltado. Te pedimos, venha reinar neste lugar, venha agir neste lugar da Tua maneira. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir neste lugar, para agir nas nossas vidas e em nossos corações. Nós nos rendemos a Ti, nos despimos de nós mesmos, nos despimos das nossas vontades, nos despimos dos nossos quereres, dos nossos atismos, e nos declaramos, reina neste lugar, Deus Santo de Deus, reina nesta manhã, reina em nossas vidas. Nós te damos liberdade e declaramos que este lugar é Teu, que este culto pertence a Ti, e que as nossas vidas pertencem ao Teu querer e Teu Espírito Santo. Nós te damos liberdade, vem neste lugar com a Tua presença, inundando os nossos corações, inundando as vidas que estão aqui. Venha agir conforme o Senhor quer, Pai querido. Faça o Teu querer e resplandeça a Tua vontade e a Tua glória neste lugar. Vem neste lugar, querido Santo de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Por mais um dia, Senhor Jesus, nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Ah, Pai, desde já eu venho me pedir, Senhor. Vem tocando, Senhor, o coração de cada um que está aqui, Senhor. De cada vida que está aqui, Senhor Jesus. Vem tocando, Senhor Jesus, que nós possamos sentir o Teu doce Espírito Santo sobre esse lugar, Pai. Desde já, Senhor, eu venho me pedir, Jesus, e agradecer, Senhor, por mais esse dia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Jesus. Obrigada pelo Teu amor, Senhor Jesus, e obrigada pelas Tuas misericórdias, que elas se renovam todas as manhãs. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, continua na Tua presença, Pai. Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor visite os nossos corações essa manhã, Pai. Que o Senhor encontre corações, Senhor, abertos e dispostos, Pai, a te ouvir, te obedecer, Pai. Pegar contigo a Tua presença por onde for, Senhor. Não desejamos, Senhor, simplesmente manifestações simples da Tua presença, Pai. Desejamos uma presença contínua
manhã em nossas vidas, Pai. Dia após dia, sem cessar, Senhor. Clamamos que a Tua presença se faça, Senhor, conosco. Não somente hoje, Senhor, não somente durante o culto, Pai, mas que a Tua presença nos acompanhe a cada dia que passa, Senhor. No nosso acordar, no nosso dormir, no nosso falar, no nosso caminhar, Pai. Que a Tua presença seja conosco, Pai, e que nós possamos refletir a Tua imagem, Pai. Que nós possamos refletir a Tua presença, Senhor. Que nós possamos ser conhecidos simplesmente por sermos a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai. Que nós possamos ser testemunhos, Senhor. Cartas vivas, Senhor, de Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser pregadores do Evangelho, desde as nossas atitudes até as nossas palavras, Senhor. Que os nossos pensamentos, Senhor, estejam conectados contigo, Pai. Que o nosso pensar, que o nosso sentir esteja alinhado com o Teu querer e com a Tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, ensina-nos o caminho que devemos seguir, Pai. Ensina-nos o caminho, Pai, para agradar o Teu coração, Senhor. Ensina-nos a ser segundo o Teu coração e a ser segundo o Teu querer, Pai. Nós te peço, Senhor, nós te pedimos essa manhã como igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, seja o nosso alvo, Pai. De buscar a Tua salvação, Senhor, seja a Tua vontade, o nosso querer. E buscar o Teu coração, Senhor, seja a nossa vontade, dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Senhor, poderoso Deus, Ele é, e poderoso Deus,
tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti. Eu tenho fome de ti. Minha alma anseia por 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 ti. Senhor Jesus, nessa manhã nós clamamos esse nome que é poderoso, Pai. Nós clamamos esse nome que é bendito, Pai. E declaramos glória, honra, força e poder, Pai, majestade ao Senhor, Pai. A nossa alma anseia por Deus vivo, Pai. A nossa alma anseia por esse Deus poderoso, Pai. Esse Deus que voltará, Pai. Esse Deus que está às portas, Espírito Santo. Nós clamamos junto com o Espírito Santo nessa manhã. Que a nossa alma anseia por ti, Jesus. A nossa alma anseia pela tua vinda, Pai. A nossa alma anseia pela tua volta, Pai. E nós declaramos com todo o nosso fôlego, Pai. Com todo o nosso ser, Pai. Que o Senhor é poderoso. Que o Senhor é majestoso. Que o Senhor é justo, Pai. Em nome de Jesus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. É santo, 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 santo. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram nesse lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram nesse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair desse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão.
e o meu coração queima por ti. E o meu coração, Senhor, e o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti, meu amado. E o meu coração queima por ti. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Te adoro, Jesus, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Aleluia. Amém, queridos? Salve a igreja com a paz do Senhor. A frase que não se fala, né? Eu creio que todos estão felizes com Jesus. A gente vai orando, né? Pelos enfermos. E quando a gente olha a palavra do Senhor no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, que está narrado em João, nós vamos olhar a passagem muito conhecida, né? É o paralítico do tanque, Bethesda. E ali, havia ali um estado de 38 anos que ele estava naquele estado, né? Naquela situação, naquele momento difícil de se vencer. O homem paralítico, ele ia de repente todos os dias. A água fala, enquanto a água era agitada em tempo, os enfermos desciam dentro do tanque, a água era agitada e as pessoas que desciam naquele local eram curadas. E ele ficava sentado ali, próximo ao tanque, sem poder fazer nada, sem poder se mexer, porque era paralítico e ele não conseguia descer dentro do tanque sozinho. Ele era dependente de alguém, dependente de uma ajuda. Porém, as pessoas iam indo, iam descendo ao tanque, iam sendo curadas, recebendo o milagre, e porém ele não tinha como. Mas, de repente, um belo dia, algo maravilhoso aconteceu ali, o próprio Senhor Jesus. Ah, Senhor, mas eu não tenho quem me coloque. Aí, se os irmãos for ler o capítulo, vai ver o que aconteceu. De repente, nos dias de hoje, é a mesma coisa. As pessoas, de repente, esperam muito movimento, ou esperam grandes coisas acontecer para receber um milagre. As pessoas hoje, de repente, não, é paralítico espiritualmente, não consegue ir até uma situação, não consegue se achegar diante do Senhor. De repente consegue ir no médico, não falando que é errado, mas não consegue chegar-se até o Senhor. Hoje nós não precisamos do movimento das águas, nós precisamos do movimento do Espírito Santo. Hoje o movimento já aconteceu na cruz, né? É o Senhor Jesus na cruz, Ele já nos deu a cura, Ele já derramou o milagre para nossas vidas. E nós precisamos levar as pessoas até o Senhor. Se aquele homem de repente pede para alguém levar ele até o tanque ou colocar, ele era colocado, ninguém ia negar ajuda.
ficava observando. E hoje as pessoas aí fora, e mesmo no nosso meio, só observa, mas não se achega conforme tem chegado diante do Senhor. Mas nós hoje, nesta manhã, nós vamos apresentar, levar vidas em oração diante do Senhor. Amém? Pai querido, nós apresentamos todas aquelas pessoas que precisam de um milagre, precisam de uma cura. A cura que vem do alto, o milagre que vem do alto. Em nome de Jesus, onde tem alguém acamado, no hospital, nos seus lares, que realmente precisa de uma cura. Porque todas as pessoas que foram apresentadas diante do Senhor, todas foram curadas. Nenhuma voltou para sua casa da forma que foi apresentada diante do Senhor, mas recebeu o milagre, ou recebeu a cura. Não é diferente nesse momento que o mesmo Jesus, essas vidas, onde quer que esteja, ou mesmo nesse local, aqui nesse espaço, alguém que entrou com uma dor, com uma enfermidade, um incômodo, receba em nome de Jesus. Aquelas vidas que estão nos lares, no hospital, recebam em nome de Jesus. E que o Senhor também abençoa cada dia mais os médicos, enfermeiros, aqueles que estão na área da saúde, são também um veículo, são vasos nas suas mãos. Que o Senhor conduza eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, orando pelo dízimos, oferta também, aqui ainda a caixa, né, da primícia, do alimento, que se transforme em cesta e vidas sejam abençoadas. Pai, nós nesse momento colocamos todos aqueles irmãos, a igreja, que vão dizimar, vão ofertar. Ó Senhor, que já sabe, já conhece os princípios, o que a palavra nos ensina, a respeito de dízimo e oferta. Até porque todos os domingos à noite o pastor ministra sobre dízimo, sobre oferta, traz uma palavra relacionada aos dízimos e oferta. Nós oramos nesta manhã, que todos sejam tocados, quando nós viemos à frente com amor, como aquela mulher que eu gosto de falar, Senhor, a única coisa que ela tinha, a moeda que ela tinha, ela não endureceu o seu coração, ela trouxe, Senhor. Enquanto muitos devolviam uma quantidade, era uma sobra, mas ela, a única que tinha, o Senhor Jesus olhou para ela e agradou da atitude dela. Nesta manhã sejam todos tocados, sejam todos abençoados. Ao Senhor, ó Pai, que abre, meu Deus, as portas. Ao Senhor quem dá saúde. Ao Senhor quem está no controle de todos, ó Pai. De todos, em nome de Jesus, que sejam todos abençoados. 30, 60 e 100 vezes mais. As primícias, Pai. Ó Deus, quem traz o alimento, ó Pai, que vem ser colocado aqui, também seja abençoado e próspero os seus celeiros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, de costume, na parte da manhã, pois na bênção apostólica você tem a liberdade de trazer o seu dízimo, a oferta e até mesmo a primícia, o alimento. Amém? Vou chamar aqui o pastor Marildo, por favor. Irmãos, bom dia, né? A paz do Senhor para todos os irmãos. Que manhã maravilhosa, né, irmãos? Chuva é sinal de bênção de Deus. Bênção para nós, para a terra. É poder de Deus.
Chuva é bênção. E nessa manhã, irmãos, nós temos um garotinho, um príncipe, o Anthony, que vai ser apresentado para o Senhor, o nosso Deus. Quero chamá-los aqui, a sua mãe, né? A mãe do Anthony, a Maria Flávia, Pedro, a Júlia, também a Elisa. Esse é um motivo muito especial para nós, né, irmãos? Como igreja, podermos apresentar a Deus uma criança que tem toda uma vida pela frente, né? E é um privilégio para nós orarmos pelo Antônio, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos aqui que estão juntos, pela Elisa que está aqui também, e que Deus possa estar conduzindo, né, os passos deles, a vida deles, ao propósito que Deus tem para a vida deles. Amém? Então nós vamos abrir aqui a palavra de Deus em Marcos. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler aqui um versículo. Alguns versículos. Versículo 13 a seguir. E traziam-lhe os meninos para que Jesus lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os meninos, deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E essa parte que eu acho muito maravilhosa, lindo, versículo 16. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Os discípulos de Jesus, por algum motivo, estavam tentando impedir as pessoas de levar os seus filhos, as suas crianças, para que Jesus os abençoasse. Com certeza por causa da tradição, né, por causa da religiosidade. Mas Jesus ele veio quebrando todos esses paradigmas, toda essa religiosidade, toda essa tradição. E ele faz algo maravilhoso. Ele fala: não os impeçais, deixa vir a mim. E ele toma nos braços, ele pega nos seus braços. Eu imagino Jesus pegando aquelas crianças no seu colo e orando por elas e abençoando a vida delas. E nós cremos, irmão, na palavra de Deus, que o Senhor Jesus ele está aqui. Ele diz: quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós vamos estar tomando o Antônio no nosso braço, como se Jesus está tomando ele nos braços. Como nesse momento aqui. Então a Maria Flávia, ela veio, como aquelas mulheres, aqueles pais levaram seus filhos até Jesus. A Maria Flávia, ela veio também trazer o seu filho para que ele pudesse ser abençoado. E ele está entendendo ali, irmãos, está falando dele, olhando, está sabendo que está falando dele. E assim como igreja nós vamos abençoar, nós vamos orar, vamos pedir a Deus. E algo importante que nós entendemos aqui, irmãos: esse ato da apresentação não é o batismo. Amém? Não é o batismo, porque o batismo é o arrependimento de pecados. Então nós vamos orar para que se Jesus não tiver voltado, né, quando ele tiver idade para entender, então assim ele vai tomar essa decisão de continuar seguindo os passos de Jesus, como nós estamos. Amém? Então quero convidar a igreja a ficar de pé. E nós vamos estar orando. Quero convidar os irmãos a estender as mãos. Vamos abençoar o Antônio.
Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, assim como Jesus, Ele tomou aquelas crianças nos seus dias para abençoá-los, para ministrar saúde, paz em todas as áreas da vida deles. Nós tomamos o Anthony nessa manhã, Pai. Consagramos ele ao Senhor, toda a sua vida, todos os seus passos. Pedimos saúde espiritual, pedimos saúde emocional, saúde física, Pai. Oramos, meu Deus, contra todo tipo de enfermidade, Pai. Oh, meu Deus, nós declaramos que o propósito do Senhor se cumpra na vida do Anthony. Repreendemos qualquer tipo de virose que porventura venha acometê-lo nesse período de infância, de criança, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus e desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos orar também pela mãe, pela Maria Flávia. Pai, né, chama Tiago, né? Vamos orar para que Deus possa estar dando sabedoria, né? Sabedoria a eles, como cuidar, como criar, como ensinar nesses dias que é um desafio, né? Onde às vezes dentro de casa nós ensinamos uma coisa, lá na escola a criança aprende outra coisa. Então nós vamos estar orando, irmão, para Deus estar te dando sabedoria, né, para você ter a sabedoria do alto, não a sabedoria humana, mas a sabedoria do Pai, para conduzir, né, os seus filhos na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos estender as mãos. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós oramos pela Maria Flávia, pelo Tiago, os pais do Anthony. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando sabedoria do alto, para eles cuidar dessa criança, meu Deus, que é a herança do Senhor, mas é um presente que o Senhor deu para eles. E que eles possam cuidar desse presente, Pai, da melhor maneira possível. Que o Senhor esteja dando sabedoria do alto a eles, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos também pelos irmãos que estão aqui testemunhando esse momento, se prontificando de ajudar nesta caminhada. Que o Senhor dê sabedoria a eles, Pai. Pedro, a Júlia, Elisa, está aqui nesse momento, Deus. Abençoe, seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra com a igreja. Está lá no livro de Josué, capítulo 15. Antes de nós lermos o texto, vamos fazer mais uma oração. Obrigado, meu Pai, por esse momento, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua palavra. E o Senhor, o Espírito Santo, a Tua palavra diz que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar nos nossos corações, ministrar nas nossas vidas, além daquilo, meu Deus, que eu vou falar. Que o Espírito Santo possa usar esse vaso, que ele esteja vazio de mim mesmo, mas cheio de Ti, meu Pai. E que o Senhor possa usar, o Senhor possa falar, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para curar, para salvar, para restaurar, para renovar, para batizar. Espírito Santo, esse ambiente é Seu. Nós entregamos a Ti,
em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bem, meus irmãos, Josué capítulo 15. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 13. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio. Mas a Caleb, filho de Jefoné, estou começando de novo, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, esta é Hebrom. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Cesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Déber, e fora dantes o nome de Déber, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que queres? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. E então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Amém, meus irmãos? Que momento! Essa história, né, essa parte da história aqui, da nação de Israel, ela está registrada aqui, nesse momento, que eu acabei de ler, no capítulo 15, e ela também, esse mesmo trecho está registrado aqui em Juízes. No capítulo 1 você vai encontrar a mesma história, né, o mesmo fato, o mesmo acontecimento. E lendo, meditando, irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos, né, nesse episódio, nesse fato. Por quê? Eu vi algo aqui, irmãos, que essa parte da história aqui tem muita coisa a ver com as nossas vidas, com a minha vida, com a sua vida, com esse momento, né, que nós vamos estar compartilhando hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos tirar algumas lições aqui, né, desse fato, desse episódio que aconteceu. E eu creio que eu vou falar algumas coisas, mas o Espírito Santo, ele vai acrescentar muito mais no seu coração. Muito mais, né, além daquilo que nós compartilharmos aqui. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Amém? Então, o que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais no seu coração. Então, aqui para nós entendermos o contexto aqui, irmãos, do que estava acontecendo, é que há 40, 45, 50 anos atrás, Caleb, Josué e mais 10 príncipes de Israel haviam o quê? Entrado nessa terra e espiado a terra a mando de Moisés. Então eles entraram ali e os irmãos conhecem a história. 10 desses príncipes viram aqueles homens, principalmente dessa região aqui. Essa região aqui, que foi dada para Caleb, era uma região que habitava os Anaquins, que eram gigantes. Era uma região povoada de gigantes. E foi exatamente essa região que Caleb foi dada a Caleb por herança. Mas os outros irmãos, os outros 10 príncipes, quando olharam esses gigantes, eles mesmos compararam aquele gigante como se eles fossem gafanhotos. E os irmãos conhecem a história, contaminou toda a nação e deu o que deu. Mas agora chegou o tempo deles tomar posse.
dessa terra. E Caleb ele vai dizer aqui um pouquinho mais para trás que ele tinha a mesma força daquela época, o mesmo vigor, a mesma vontade, a mesma fé. E quando ele chega aqui nessa região, o versículo 13 vai falar que ele toma posse. Talvez, irmão, fosse uma das regiões mais difíceis, porque eram gigantes guerreiros. Mas Caleb não estava olhando para a sua força, ele estava olhando para o seu Deus. Deus Todo-Poderoso, que havia dado a ele por herança aquela terra. Então, o olhar dele não era para os gigantes e também não era para si, mas o olhar dele era para o seu Deus, Deus Todo-Poderoso. E é interessante que ele toma posse e parte dessa terra ele ainda não havia tomado. E eu estava lendo e pensando, não está escrito aqui, mas parece que propositalmente, porque ele tinha uma filha. Ele tinha uma filha e o texto vai dizer que essa moça chamava-se Axa. Ele tinha uma filha. Então ele faz algo interessante. Porque a filha dele, um dia ela ia se casar, um dia ela ia se tornar noiva de alguém. Mas talvez ele pensou, não vai ser qualquer um. Não vai ser qualquer pessoa. Vai ser alguém que tem a mesma fé que eu. Vai ser alguém que vê Deus como eu vejo. Então, ficou essa terra para trás. E aí ele faz essa proposta. Aquele que conquistar essa outra terra, onde está esse gigante, eu vou dar a minha filha por esposa. E a Bíblia vai dizer que esse Otiniel, então ele batalha, ele vai ser sobrinho dele, filho de um irmão mais novo dele, e ele vence aquela terra ali, e então ele ganha o prêmio, ele ganha a Axa como noiva dele, como esposa. E aqui eu já aprendo uma coisa interessante, irmãos, algo tremendo aqui, que já está acontecendo, que tem a ver com a minha vida, com a sua vida. O amor de Caleb como pai pela sua filha. Não vou entregar para qualquer um. Não vou entregar para aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Aquele que luta como eu luto. Não vai ser assim. A minha filha vai ser diferente. Os nossos filhos têm que ser diferentes. Não deve ser entregue para qualquer um, mas tem que ser entregue debaixo de oração para aquele que busca o mesmo Deus, que tem a mesma fé que nós temos. E aqui vai acontecer isso. O Otiniel, ele vai, como eu disse, lutar com esses gigantes. E ele tem a mesma fé de Caleb, irmãos. Ele não vai com a sua força, mas ele vai com o olhar de Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que pode vencer o inimigo. E Otiniel aqui, se você começar a conjecturar, você vai perceber que ele coloca a sua vida nisso, para lutar com esses gigantes, para batalhar contra esses gigantes. E lendo aqui, eu comecei a analisar essa história, a pontuar algumas coisas nesse fato que estava acontecendo. E algo, irmãos, acontece aqui, porque Caleb, ele aponta, é uma tipologia do Pai, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. E a Axa, ela vai ser uma tipologia da noiva, da igreja, aquela que vai ser entregue, aquela que está sendo cuidada, aquela que está debaixo do amor do Pai, mas ela não é entregue para qualquer um. E tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Otiniel aqui, ele aponta para o nosso Senhor. Aquele que vai enfrentar, aquele que vai... Irmão, Jesus, ele não só colocou a sua vida em risco, mas ele deu a sua vida pelas nossas vidas. Ele entregou a sua vida. O Otiniel colocou a sua vida em risco por Axa, pela noiva, por aquela moça amada do Pai. Mas o Senhor Jesus, ele não
não só colocou a sua vida, mas Ele entregou. Ele morreu na cruz, irmãos, por essa noiva que somos eu, que é você, que estamos aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Assim como Ásia, ela se sentia uma filha amada do seu pai, que não a entregou para qualquer um, mas para aquele homem valente que lutou por ela, arriscando a sua própria vida. O nosso Pai amado, o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos ama, Ele entregou o seu Filho amado pela sua noiva, por mim e por você, por cada um de nós, irmãos. E eu quero que você saia daqui nesta manhã sabendo que nós somos filhos amados de Deus. Nós somos a noiva de Deus. Nós somos a Ásia, o Caleb, mas do nosso Pai Celestial. O Pai que cuidou, o Pai que estava ali atento, o Pai que de repente deixou aquele pedaço de terra propositalmente, para que a sua filha não fosse entregue por qualquer um. E assim é as nossas vidas, irmãos. Sabe, foi conquistada pelo sangue do Cordeiro, o Deus, o Senhor Jesus, aquele que não poupou a sua própria vida por amor de nós. E o texto continua dizendo algo interessante, irmãos, que eles ganharam a terra, conquistaram a terra, e por um tempo mexeram, trabalharam, lutaram, mas perceberam que era uma terra seca, era uma terra árida, uma terra que não frutificava da maneira que deveria frutificar. E é interessante que o texto vai dizer que Otniel, ele persuadiu a Ásia a ir até o pai. Sabe, aquele que lutou, aquele que batalhou por aquela noiva, falou para ela, vai até o pai. E assim não é diferente conosco hoje, irmãos. Sabe, aquele que venceu por mim, por você, ele fala para mim e para você hoje, pode ir até o pai. Você está passando por luta, a terra é seca, o momento é árido, entra na presença do Pai, pode ir na presença do Pai. O Senhor nos chama a ir à presença do Pai. Quando Ele morreu naquela cruz, irmão, você sabe a história. O véu foi rasgado de alto a baixo para que nós possamos entrar na presença do Pai. E se você vive um momento árido, um momento difícil, um momento complicado, o Senhor Jesus vai nos persuadir a entrar na presença do Pai, a ir na presença do Pai. Foi isso que Ásia fez. Ela como uma noiva, como uma filha amada. Então ela vai à presença do Pai. E terra árida, terra seca, vai falar de momento difícil, vai falar de provação. Irmãos, nós temos recebido palavras aqui de Deus, que nem sempre a provação ela vem do inimigo, mas às vezes ela vem de Deus. E aqui no texto nós entendemos que foi o próprio Pai que deu a eles terra seca. Mas eu aprendo uma coisa aqui, irmãos, que em momento nenhum eles reclamaram daquela terra. Momento nenhum você vê eles murmurando daquela terra. E assim deve ser com as nossas vidas. Sabe, algo que eu aprendo aqui também, que Ásia e Otniel, eles detectaram o momento que eles estavam vivendo. E aí sim, então, ela foi até a presença do Pai. Isso, irmãos, vai falar de reflexão. Sabe, nós fazemos reflexão da nossa vida. Refletir. É o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando. Sabe, refletir cada área da nossa vida. Porque às vezes, irmão, uma área vai bem, a área profissional vai bem, mas às vezes
a área financeira não está tão bem, às vezes a área conjugal, familiar, está uma crise, e às vezes o contrário. E aqui eu aprendo com Axa, o momento de reflexão, sabe, de olhar o que está acontecendo, a terra está seca. Mas algo que eu aprendo com ela, o melhor lugar de ir, onde o momento está difícil, é na presença do Pai. É ir na presença do Pai. É ir à casa do Pai. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todas as pessoas. Irmãos, e ela não sai, sabe, para outro lugar, a não ser ir na casa do Pai. Hoje está um dia chuvoso, mas você veio à casa do Pai. Eu vim à casa do Pai. E é o melhor lugar de se ir, irmãos. Porque é na casa do Pai que Ele vai falar sobre a terra seca. Ele vai dar uma solução sobre o momento, sobre as áreas da nossa vida que estamos vivendo. A palavra de Deus, ela vai dizer que a nação que foi no deserto, Deus conheceu o coração. E aqui eu vejo Caleb conhecendo o coração da sua filha amada. Ela não rejeitou aquela terra seca. Ela aceitou aquela terra seca. Ela viveu naquela terra seca. Mas chegou um momento que ela refletiu. E ela não saiu murmurando nem reclamando do momento ou da terra seca. Ela não chegou e falou: olha, meu esposo colocou a sua vida em risco para ter uma terra como essa. Não. Ela foi na presença do Pai. Ela foi na casa do Pai. Irmãos, às vezes nós passamos por problemas pessoais. Quantas pessoas às vezes lutam contra uma depressão, ou luta contra uma angústia, e às vezes vão em tantos lugares buscando uma solução, e a gente não recrimina isso, né? Não condena isso, porque há situações que precisam de um psicólogo, precisa disso, daquilo, mas não tem como na casa do Pai. Não tem como ir na casa do Pai. Jeremias, ele disse: vai, o Senhor falou para ele: vai até a casa do oleiro. Desce lá, vai lá, porque lá eu vou falar contigo. Aqui o Senhor fala conosco, irmãos. O Senhor tem falado conosco, tem falado nos nossos corações, tem falado nas nossas vidas. E como eu disse, Otiniel, ele colocou a sua vida em risco, mas Jesus deu a sua vida para nós. Ele deu a sua vida. Otiniel persuadiu a sair à presença do Pai. Mas Jesus, ele falou: pode entrar na presença do Pai. Você deve entrar na presença do Pai. Coloca ali a sua situação, a sua vida, o momento que você está vivendo. E ela foi até a casa do Pai. No versículo 18, olha o que o texto diz. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apiou do jumento. E então Caleb lhe disse: que é que tens? O que você quer? Interessante aqui, irmãos, esse versículo 18. Porque você para, né? Você lê o versículo, aí você para. Aí você começa a ver um detalhe, ver outro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar aí muitos detalhes nesse momento. Mas eu parei um detalhe aqui. Ela fala assim, ó, o Otiniel persuadiu, né? Eu já falei sobre isso. Jesus não nos persuadiu, mas Ele nos deu o direito de entrar na presença do Pai. E aqui ela fala assim, ó, e ela apeou do jumento, ela desceu do jumento, ela foi até lá e desceu do jumento. Eu parei para pensar sobre esse descer, porque esse descer, irmãos, vai falar de se humilhar na
Pai, se humilhar na presença do Pai. Aquele que se humilha será exaltado. Se humilhar, tirar, sabe, toda a arrogância, toda a prepotência e se derramar na presença do Pai. Irmãos, é assim que nós nos achegamos na presença do Pai. Não podemos chegar na presença do Pai de outra maneira, se nós quisermos ser ouvidos pelo Pai. É se arrependendo, é se humilhando, é entendendo quem nós somos, de onde nós viemos, entendendo o que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Axel entendeu que Otiniel arriscou a sua vida por ela, mas o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Então se achega na presença do Pai em humildade. Humildade. O Senhor nos convida a ser humildes, a se humilhar na presença dEle, porque aquele que se humilha certamente será exaltado. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não pelos homens, não pelas pessoas, Glória a Deus, mas pelo Deus, aleluia, pelo nosso Pai, irmãos. Sabe, aquele que nos ama, aquele que tem cuidado de nós. E a maneira que ela chegou ali, irmãos, não precisou nem dela falar nada. O próprio Pai já foi ao encontro dela. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes é assim, irmãos. Sabe, você que tem filho, né? Eu tenho filho. A maneira que o filho chega na nossa presença, você já sabe mais ou menos. O jeito que ele chega, mais ou menos, você já sabe o que ele quer. Você já sabe mais ou menos. O jeito dele falar, porque você conhece. Mateus é assim, vamos supor, ele fala assim, pai, deixa eu te falar. Quando ele fala, deixa eu te falar, irmãos, ele já até sabe. É alguma coisa, a Beth também já sabe desse código dele. Mãe, deixa eu te falar. Aí é alguma coisa, e é assim, né? A gente vai conhecendo o filho. E quando o Axel, ela chegou ali, o pai já conhecia ela. Nem precisou dela falar nada. Ele mesmo já falou, olha o que o texto fala aqui, ó. E Caleb lhe disse: o que é que tens? Ou o que você quer? O que você precisa? Ou o que está acontecendo? E assim é o nosso Pai, irmãos. Ele me conhece, Ele te conhece. Mas dependendo da maneira que você se achega a Ele, não vai precisar nem de eu falar nada, nem de você falar nada. Ele vai tocar na sua vida. Ele vai falar: o que queres que eu te faça? Porque Ele te conhece. E a humildade vai fazer toda a diferença. Pedido de perdão, o arrependimento, o quebrantamento, irmãos, vai fazer toda a diferença na presença de Deus. Toda a diferença. E isso fez a diferença ao ponto de ela nem falar nada e o pai já perguntar para ela: o que você tem, o que você quer, o que você quer que eu te faça? E o Senhor te pergunta nessa manhã, meu irmão, para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que você tem, o que está acontecendo? Ainda que Caleb sabia que a terra era seca, que não havia meio de produtividade, que não havia fonte de água, mas ele permitiu essa situação para conhecer o coração dela mais ainda, muito mais ainda. E assim também, irmãos, às vezes tem luta, provação que não vem do inimigo, como o pastor já pregou aqui. Às vezes é o próprio Deus para nos provar e para nos aprovar. Não é para nós sermos desaprovados. E como que nós vamos ser aprovados? Se nós agirmos da maneira correta, sabe, se humilhar, se entregar, confessar, se quebrantar, entendendo que Ele é Pai, que Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai que está no controle de todas as coisas. Não importa o gigante que estava lá, mas foi Deus que derrubou todos eles.
Jesus venceu, irmãos, a maior batalha que já teve nessa terra. Não houve batalha maior do que aquela e nem haverá. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por nós, para nós sermos chamados de filho amado, herdeiro, co-herdeiro do Pai por adoção e co-herdeiro com Ele, juntamente com Ele, das coisas do Pai. E aqui acontece algo interessante. Agora sim ela vai falar alguma coisa. Versículo 19. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Ela pediu uma bênção. Ela teve a liberdade de pedir aquilo que estava no coração dela. Eu vejo aqui, irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos dá a liberdade de abrir o nosso coração na presença dEle. Falar o que está se passando, o que está acontecendo. Se tiver que pedir uma coisa, pedir. Ou se tiver que falar alguma coisa, falar. Ele nos dá essa liberdade. Então ela pediu um campo, ela pediu água, ela pediu aquilo que ela precisava, aquilo que eles achavam que era necessário. E sabe o que eu acho mais profundo? É que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, nosso Pai, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E foi isso que o Caleb fez na vida dela. Olha só, ela pediu: dá-me também fonte de água. Aí ele deu fonte superior e fonte inferior. Ela pediu fonte, mas ele deu de todos os jeitos, glória a Deus, de todas as maneiras. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, e além daquilo que imaginamos, ou além daquilo que pensamos. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E essa história tem muito a ver com as nossas vidas, irmãos. São lições, que nós possamos absorver e colocar em prática nas nossas vidas. E eu quero falar mais duas coisas sobre essas fontes, e logo nós vamos estar encerrando. Ele vai dizer de fontes superiores. Primeiro ele dá fontes superiores, e depois ele dá fontes inferiores. Interessante, né? Se você for estudar a Bíblia sobre fonte, meu Deus, você vai tirar tanta coisa da Bíblia. Fonte de água viva, fonte, as cisternas rotas. Nossa, abre um outro campo, para você explorar na palavra de Deus. Mas eu peguei duas coisas assim, rápidas para nós comentarmos aqui. Primeira, fontes superiores. Isso aqui não está escrito, irmão, mas eu conjecturei comigo. Fontes superiores, fontes inferiores. Superior já fala, superior. Então eu conjecturei como fontes espirituais, coisas espirituais. Primeiro, o Senhor quer nos abençoar nas regiões espirituais. O Senhor Jesus, Ele disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então as fontes superiores vai falar das coisas espirituais, vai falar do reino, de buscar as coisas do alto. E as inferiores vai falar das demais, daquilo que nós precisamos para o dia a dia, para a nossa vida, a nossa saúde, o nosso alimento, o nosso trabalho. Fontes inferiores. Não são tão importantes quanto as superiores, mas que é necessário para o nosso dia a dia. Então, buscar o reino de Deus, buscar as fontes superiores, e as inferiores vos serão acrescentadas, vos serão agregadas. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa,
o básico para viver. E eu quero concluir falando algo que está aqui em João capítulo. Os irmãos do louvor já podem estar vindo. A Bíblia vai dizer, irmãos, em João capítulo 4, no momento que Jesus ele parou numa fonte, num poço de Jacó, era meio-dia, parou para descansar. Mas ele parou ali propositalmente, porque ele sabia que ali ia chegar uma mulher que estava com uma vida toda seca, como estava a minha vida, como estava a sua antes de encontrar o Senhor Jesus. Jesus estava ali naquela fonte. E Jesus fala algo para ela. Versículo 13. João capítulo 4, versículo 13. Houve um diálogo ali, os irmãos conhecem a história, nós vamos resumir. Versículo 13 fala assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Sério, irmãos? Caleb deu fonte superior e fonte inferior, mas a fonte de Jesus é muito além do que essas duas fontes. Ela é uma fonte que salta para a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Essa é a fonte que Jesus tem para mim e para você. Não apenas inferiores e nem superiores, mas é a fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Fonte de água viva. E só tem, irmãos, aquele que o encontra. Só tem essa fonte aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você tem essa fonte, eu tenho essa fonte. Aleluia? Glória a Deus por isso. E agora nós vamos estar ministrando a Santa Ceia, né? Hoje é um culto de Santa Ceia. E nós vamos abrir a palavra aqui em Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos estar consagrando esse pão, consagrando esse suco da uva, o pão que simboliza o corpo de Jesus, que venceu a batalha por mim e por você, que ressuscitou no terceiro dia, e Ele está vivo, irmãos. O motivo de nós estarmos aqui pregando a palavra é porque Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está aqui. Amém? Vamos orar, vamos consagrar esse pão. Esse pão simboliza o seu corpo. Aleluia, meu Deus. Nós te damos graça, Pai, por este momento, por estar na tua casa, por vir à tua casa. Oh, meu Deus, poder entrar na tua presença, Pai, sabermos que somos amados do Senhor,
Sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso pedido. Ah, meu Deus. Sabemos que o Senhor pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Ah, meu Senhor, nós queremos nos humilhar na Tua presença nessa manhã, Pai, entendendo a Tua palavra. Oh, meu Deus, consagramos este pão que simboliza o Teu corpo. O Teu corpo que foi entregue ali, transpassado, meu Pai, na cruz, por minha causa, para me dar vida, vida em abundância. Nós consagramos este pão. E semelhante modo, moço, nós também oramos, meu Deus, por este suco da uva, que simboliza o Teu sangue que é vida. Oh, meu Pai, a vida que foi derramada ali. Oh, meu Deus, o Senhor se fez órfão ali para que eu me tornasse filho, filho por adoção, filho amado, e poder dizer: Abba, Pai, papai querido, papai amado. Obrigado por este sangue, meu Deus. Obrigado por este sacrifício, meu Deus. Porque esse sacrifício me dá saúde, ele me dá vida, ele traz comunhão com o Pai, mas principalmente a vida eterna, comunhão eterna com o Senhor, eternamente te servindo, te adorando. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, você que vai tomar do corpo e do sangue, você tem a liberdade, pode vir até o altar e pegar o nome de Jesus. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem correr o rio, Senhor Jesus, e inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, que desejo. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e desejo. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem correr o rio, Senhor Jesus, e inundar o meu coração. E faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem correr o rio, Senhor Jesus, e inundar o meu coração. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos, vamos receber a bênção apostólica. Aleluia. Oh, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos digam. Amém.
Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Amém, querido? Deus abençoe, vai com Deus, em nome de Jesus. A chover.